falarei sobre o suicídio. O suicídio é o pior crime que se pode cometer contra Deus. Pior até que matar alguém. Pois Deus nos deu o nosso corpo físico para evoluir, para ajudar na nossa evolução e na evolução do próximo. Assim, se tirarmos a nossa vida, estamos destruindo uma ferramenta emprestada por Deus e indo contra Ele. Deus é o único que pode decidir quem, quando e como uma pessoa deve morrer. Dessa forma, o suicídio é o crime mais grave que alguém pode cometer. O destino do suicida é o pior, mais triste e angustiante de todos. Eles vão diretamente para o Vale dos Suicidas. E não existe um lugar do planeta Terra, seja no plano material ou no espiritual, pior do que esse lugar. É um lugar terrível, com outras pessoas suicidas sofrendo e agonizando 24 horas por dia. Possui coisas horríveis, como um lago de fezes, que o suicida fica o dia inteiro mergulhado dentro dele, entre outras coisas, piores que essa. O suicida sente a decomposição do seu corpo físico, com os germes comendo ele, porque ele ainda está ligado a esse corpo físico. Sente as dores do suicídio, tudo isso por pelo menos a quantidade de anos que ele ainda iria viver. Pelo menos porque, se a pessoa ia morrer dali a uma semana e comete o suicídio, certamente ela vai sofrer muito mais do que esse período de apenas uma semana. Então, por exemplo, se um suicida se jogou na frente de um trem aos 30 anos e ele iria viver 80 anos, ou seja, ele ainda ia viver 50 anos, ele irá ver seu corpo dilacerando e sentirá as dores do trem passando em cima dele por pelo menos esses 50 anos de diferença que ele viveria. Se, por exemplo, se matou com um tiro na cabeça, ele sentirá dores horríveis na cabeça e vai ficar vendo o seu sangue jorrar pela cabeça ininterruptamente por todo esse período, além das dores da decomposição do corpo, que eu já falei. Outra coisa que é importante observar são aqueles casos em que um marido morreu, por exemplo, e a mulher quer se suicidar por achar que se matando vai encontrar com o marido, lá no plano espiritual. Isso não existe. E o que acontece é exatamente o oposto. Ela vai agonizar pela escolha feita nesse vale apavorante por muitos e muitos anos. E com certeza ela não vai poder ver ele e nenhum ente querido até que pague por esse erro. O suicida pode ficar 50, 100 ou 200 anos, dependendo da sua condição, sem ver ninguém. Nenhum amigo, ficará só no Vale dos Suicidas sofrendo a consequência do seu ato impensado. O suicídio é a pior coisa que se pode fazer. Então temos que compreender que se estamos nessa encarnação e estamos passando por alguma prova ou expiação, seja perdendo o emprego, seja estando sem nenhum dinheiro, seja em um luto familiar, separação de um grande amor, se as pessoas te passaram a perna, se você tem um problema físico ou psicológico muito grande, ou qualquer outra situação que leve a esse pensamento, por mais complicada e dolorosa que sejam essas situações, devemos compreender duas coisas. A primeira, temos que entender que Deus não nos dá uma carga maior do que a gente pode carregar. Então, se você está passando por algum problema, com certeza você consegue suportar a carga. E é possível sim vencer suas dificuldades. Seu objetivo nessa vida é vencer suas dificuldades. Pois se não vencer suas dificuldades nessa existência, vai ter que vencer em outra com um nível de dificuldade maior que o atual. A segunda coisa que temos que saber é que estamos passando por isso por algum motivo, que seria a nossa própria evolução. Isso certamente é uma prova ou expiação que você tem que superar. E como superar? Sendo resignado, ou seja, aceitando. E também encarando de frente o problema, procurando a solução dele. Por exemplo, se seu problema é de saúde, procure os tratamentos médicos que estejam ao seu alcance. Até porque se você não procurar e morrer em decorrência dessa doença, vai ser um suicídio indireto. Lembrando também que muitas vezes esse problema que faz a pessoa pensar em suicídio e que parece que não vai ter solução, ele vai ser resolvido muito em breve pela providência divina, ou seja, por Deus, bastando a pessoa ter um pouco de paciência e aguardar um pequeno período. Se você não superar e se suicidar, além de sofrer muito por muitos anos,
você vai retardar sua prova e toda a sua evolução por mais de 200 anos, porque você vai ficar espiando no Vale dos Suicidas por pelo menos o período que iria morrer naturalmente. Depois você vai nascer defeituoso em pelo menos uma encarnação, pois quem se suicida, por exemplo, com um tiro na cabeça, danifica o seu perispírito na região cerebral. Então, na primeira reencarnação, após o suicídio, ela vai ser toda problemática, e a pessoa vai vir com um sério problema mental, nesse caso do tiro na cabeça. Na segunda reencarnação, ele vai reencarnar com um problema mental menor. Na terceira reencarnação, talvez, ele já reencarne normal, mas com alguns pequenos problemas em decorrência desse suicídio. Então, só nisso, a pessoa já atrasou mais de 200 anos a evolução dela. Aí, quando a pessoa reencarnar normal, já na quarta reencarnação, ela vai ter que passar por essa prova que ela fugiu se suicidando novamente. Só que agora a prova vai ser em um grau muito mais difícil e ela ainda vai ter que superar também o dilema do suicídio, pois foi uma nova prova que ela adquiriu quando se matou. Ou seja, dessa vez vai ser muito mais difícil de superar essa prova que deu a causa do suicídio no passado. Deus é justo e bom, portanto, não é à toa que estamos passando por problemas e dificuldades. Sempre tem algum motivo para isso. E qualquer tipo de suicídio irá ferir o perispírito da pessoa, que é o corpo espiritual dele. Por exemplo, aquela pessoa que se matou com veneno vai ferir seu perispírito na parte gastrointestinal, digestiva, e ou na respiratória. Essa pessoa, tendo marcado seu perispírito pelo suicídio que cometeu, irá reencarnar tendo sérios problemas com essas partes do corpo. Então terá que reencarnar várias vezes só para recuperar seu perispírito, para ele voltar a ser o que era. As pessoas que têm parentes e amigos que se suicidaram também têm que entender que cedo ou tarde essa pessoa vai se recuperar. Irá passar por dificuldades, mas ela irá se recuperar e voltará a trilhar no caminho certo. Uma maneira de ajudar qualquer pessoa que esteja desencarnada é orar por ela. E o suicida, apesar de todo esse sofrimento, é quem mais precisa de oração. Portanto, se você ouviu uma notícia de alguém que fez isso, ou conhece alguém que se matou, ore por essa pessoa, pois vai ajudar ela a ter forças para suportar esse terrível sofrimento que ela mesma causou. Portanto, confiemos em Deus, no amor do nosso Mestre Jesus e no amparo dos bons espíritos, sempre pedindo proteção, o amparo e a ajuda necessária para tirar a ideia do suicídio dos pensamentos. Além de pedir boas vibrações, força, paciência e resignação para suportar os problemas. O estudo da doutrina espírita conforta nossos corações e nos ajuda a superar as dores nele, causadas por problemas da nossa existência. Lembremos que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos nunca desistiram de nós. Então criemos forças para suportar nossos problemas sem desistir de vencê-los nessa existência. A reforma íntima e o culto do Evangelho no lar semanalmente, pelo menos uma vez por semana, nos ajuda a mantermos em boas vibrações e protegidos de espíritos inferiores que querem o pior para nós. E alguns desses que querem o nosso mal ficam incentivando essas ideias ruins como suicídio. Portanto, elevemos o nosso pensamento e vibremos positivamente, aceitando com resignação todos os nossos problemas, para não cairmos nas ciladas dos irmãos inferiores, vivendo nossas vidas em paz e harmonia com os bons espíritos. Muito obrigado.